Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui para falar sobre o propósito de Deus para a sua família, amém? Que Deus te abençoe. Eu estava ouvindo aquela música Deus está te ensinando a ser forte, né? Deus está te moldando para entrar, para criar essa família para você, para te colocar nessa família, enfim, para fortalecer a sua família. Parece que o nome dessa igreja, veio dentro de uma revista aqui, que eu vou ler para vocês, tá? Parece que essa igreja chama Nova Jerusalém. E aí, eu tô vendo como se a sua família fosse essa Nova Jerusalém, né? Talvez uma Jerusalém destruída, né? Você, a sua família ficou, e aí Deus fará algo novo, uma família forte. E aqui na imagem tem uma mão, que é a mão de Deus, e tem um homem, uma mulher e 3 crianças. Temos observado nestes dias que o Espírito Santo tem feito reviver na igreja uma forte ênfase na família, exatamente como fez com o ministério de louvor e adoração e mais recentemente com o ministério de intercessão e guerra espiritual. Aliás, se possível, faça um propósito por isso, sabe? Pela sua família. Interceda, sabe? Entre nessa guerra. Por isso, pela sua família. É o Espírito Santo que soberanamente reaviva a verdade no coração do povo de Deus, fortalecendo a igreja à medida em que ela se abre para ouvi-lo. Aqui ele fala da importância dos princípios necessários para o funcionamento desta instituição de origem divina. O ressurgimento do lar cristão ocorre ao mesmo tempo em que as famílias de incrédulos mergulham no caos, sem referenciais, sem respostas aos problemas e sem padrões divinos. A esperança se escoa rapidamente diante da conclusão de que a família falhou. Todavia, a família, como tudo que existe, tem um propósito, e o conhecimento deste propósito é o primeiro passo para a sua restauração. O que eu acho importante, né, é que a Bíblia, ela sempre tem que ser usada como arma de restauração de pessoas e arma de amor. É uma espada de luz, de amor. O que muitas vezes eu não gosto do israelita, do judeu, como ele, não é que eu não gosto do comportamento, da maneira como as pessoas usavam essa espada, né? Porque até dizem, né? Uma espada é um instrumento de 2 gumes, né? De 2 facetas, que pode ser usado para bem ou para mal, porque exatamente esse é o pecado original, né? O conhecimento do bem e do mal, quer dizer, eu tenho acesso a todas as coisas, ao conhecimento, instrumentos físicos, capacidades cognitivas, capacidade financeira, de influência,
conhecimento de tecnologia, enfim, que seja biológica, né? Até porque o ser humano faz armas biológicas, guerra biológica, enfim, faz todo tipo de... É sobre a intenção, é sobre o coração. Então, assim, quando Jesus chega no cenário, eles estão usando o conhecimento, não só os israelitas, né? Não só os judeus, mas todos os povos são assim. Todos eles têm esse lado decaído, essa característica de tudo que chega a mim eu uso para meu proveito, para me proteger, para me beneficiar e para prejudicar o próximo. Eles não amam o próximo, eles amam a Deus. Por quê? Porque Deus vai me dar alguma coisa. Então, assim, não é... Deus sabe que não é amor genuíno. É interesseiro mesmo, né? Então, assim, eles afastam as pessoas necessitadas, as pessoas doentes. Eles julgam as pessoas, eles matam as pessoas. E isso tudo usando conhecimento, trechos bíblicos não para restauração, não para amar as pessoas, mas para condenar as pessoas. É nesse cenário que Jesus chega e diz como é que a Bíblia deve ser usada. Como é que o conhecimento e o poder deve ser usado. Até os apóstolos ficam meio assim com ele, né? Porque Jesus ele nunca usa a força dele para machucar as pessoas. E os apóstolos gostariam que ele usasse. Porque era normal que quando alguém estivesse fazendo algo do qual eles condenassem, né? Por exemplo, alguém está curando em seu nome, Jesus. Vamos lá e acabar com eles. Jesus fala, não, quem não está contra mim está a meu favor. Então é sobre isso. Essa é a diferença entre pessoa e pessoa. E que você não vai perceber isso logo. Demora bastante tempo. Mas Deus sabe. Aqui fala da família, proteção, provisão, treinamento e orientação. Proteção, número 1. O primeiro e mais importante filtro de proteção dos filhos são os pais. Biblicamente, os pais foram dados por Deus para proteger os filhos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. O pai levará esta grande responsabilidade como sacerdote em seu lar, apoiado pela esposa nesta tarefa. A família toma o nome do pai, o que na cultura em que Deus revelou sua palavra tem uma conotação muito mais profunda do que na cultura ocidental. Pois o nome na Bíblia está relacionado ao caráter, o que nos leva a concluir que o que na realidade está cobrindo as famílias é o caráter do pai. Portanto, é muito importante o caráter do homem. Porque isso vai servir de cobertura espiritual ou de uma laje muito fina e essa família vai estar o quê? Completamente desprotegida. Estudos foram realizados nos Estados Unidos no sentido de se saber qual dos pais tem maior influência sobre os filhos. Tendo sido constatado que a influência exercida pelos pais é preponderantemente tanto para o bem quanto para o mal. Uma das estratégias desenvolvidas por Satanás tem sido remover a cobertura espiritual dos lares para depois então atacar os filhos com facilidade. Muitos lares estão vivendo às voltas com a síndrome do pai ausente, situação que pode ser expressa de 3 formas diferentes.
A, ausência física. B, ausência emocional. C, ausência espiritual. Então, essa realidade, desde que ele escreveu isso, eu não sei quem foi que escreveu esse texto. Parece que é Ricardo Duncan. Olha, o mesmo nome da Isadora Duncan. Interessante. Hoje em dia, a mulher também, a mãe também é completamente ausente. Ausente física, ausente emocional e ausente espiritualmente. Então, a criança, ela não tem mais a presença nem do pai e nem da mãe. Então, a cobertura dela, física, emocional e espiritual, vai ser de quem? Das instituições. Sim. Ela não tem mais a cobertura nem do pai e ela não tem mais o ensinamento. Muito pouco. Porque o pai já está cansado, a mãe também está cansada. Então, quem vai ensinar tudo, todos os valores que a criança vai saber o que é certo e errado, vai ser na escola. Pai e mãe não ensina mais o que é certo e errado, até porque a escola tomou o lugar da mãe. A verdade é que a professora agora é a mãe da criança. A escola é a mãe da criança. A escola, assim eu vejo, né? A escola dá o peito para a criança. A criança não mama mais da mãe. Ela mama na escola, né? E assim, todo o afeto, tudo que é tirado. Tem um tempo atrás que Deus estava me falando sobre espaços vazios que são realocados. Então, quando você tira um objeto, ele não fica um espaço vazio, aos poucos outra coisa vai tomar o lugar. Quando alguém sai da sua vida, sei lá, saiu um namorado, saiu uma namorada, uma outra pessoa vem ocupar esse espaço, né? Que nem uma casa que se esvazia, vem o outro inquilino. Então, se sai a mãe, entra outra pessoa. Quem entra? A professora, a babá, entendeu? Outra pessoa toma o lugar. Eu entendi isso depois que a minha avó já tinha falecido. Isso depois que eu não tinha mais tanto convívio com a minha mãe, que no meu coração eu entendi, nossa, porque sempre eu senti assim, amor pela minha avó, até que eu comecei a entender, né, eu não sei se eu lembrava de algum curso que eu tinha feito, ou de algum livro que eu li, foi alguma palestra, alguma coisa que eu vi de psicologia, que dizia assim, e eu entendi assim, que a minha avó tomou o lugar que deveria ser da minha mãe no meu coração. Por isso eu nunca queria estar perto da minha mãe. Eu sempre preferi estar com a minha avó. E aí eu entendi por quê. Porque quando eu era criança, a minha mãe preferiu não me criar, não que ela não me criou, mas assim, ela sempre me deixava muito com a minha avó. Então, assim, é um espaço vazio que alguém veio e tomou posse. Se você não toma posse, alguém vai tomar. Se deixa o espaço vazio, vem outra pessoa e pá, fica a bandeira. Aí você perdeu. Às vezes você perde e não parece que você perdeu, porque é algo que fica no coração da pessoa. E às vezes a pessoa nem sabe, entendeu? Que nem um filho. Tem filho que vai chamar a avó de mãe, o avô de pai, porque o pai e a mãe não estão fazendo papel. Então eu entendo hoje
que a mãe, ela está deixando o lugar vazio, outras coisas também estão se realocando na vida das crianças. Este vácuo da presença tem gerado crianças inseguras e à procura de um modelo de paternidade. Muitos casos de delinquência, alcoolismo, homossexualismo e uso de drogas têm sido frequentemente sintomas de algo mais profundo, a remoção da cobertura de proteção dos lares. A Bíblia nos ensina os princípios para que essas distorções sejam corrigidas e, melhor ainda, evitadas por meio do contato e relacionamento físico, emocional e espiritual dos pais com os filhos. Tempo, paciência, disciplina e, sobretudo, amor precisam ser investidos neste sentido. Eu vejo assim, pequenas decisões, pequenos espaços vazios, eles vão... É que nem eu tô vendo um rasgo. Às vezes a minha filha fala assim, mãe, olha o que aconteceu com o meu bichinho de pelúcia. Ela vê um buraquinho, ela vai enfiando o dedo, e o buraco vai aumentando, eu falo, filha, mas é normal, o buraco vai crescendo. Então, assim, essa ausência, que às vezes começa com uma ausência de meio período, vai se tornando de período integral. Daí a mãe trabalha no sábado, a mãe trabalha no domingo também. E o rasgo, é um rasgo, entendeu? Vai ficando maior, o buraco vai ficando maior. Só que um buraco, ele é preenchido por outras coisas. Então, na vidinha da criança, e que ela nem sabe desde recém-nascida, ela não lembra, é um buraquinho pequenininho, vai aumentando, e isso tudo é modernidade, isso tudo é avanço, é tecnologia, e não é. Para a família é um buraco, um arrombo, entendeu? É uma falta, não dá para voltar atrás. O dano está feito já, e o dano está feito para o futuro, entendeu? Que é a ausência do pai e da mãe. Então, eu vejo que esse buraco, ele é preenchido com outras coisas. E preenchido com o quê? Com consumismo, com internet, com muitas coisas. Então, assim, o desejo da mulher querer ser heroína, como hoje tá, né? Porque a moda agora é a mulher que é heroína, né? A mulher que ela quer ser como homem, ou mais forte que o homem, isso tudo vai criando que ela não é mais presente, né? Ela não é mais presente como esposa, como auxiliadora, como mãe. Então, ela está e não está. Sabe uma posição em que a pessoa está ou não está? Eu lembro, não vou falar exatamente o que é, porque eu não sei se eu posso falar sobre isso. Então, eu vou falar meio que por cima, tá? Me perdoe. Bom, eu lembro que uma vez um profissional tinha que me acompanhar em uma reunião importante. E o profissional não me acompanhou. Na hora da reunião ali, falou assim, a fulana de tal, a profissional, sabe, concursada, vai estar pelo computador, pela internet, presente virtualmente. Sabe aquela coisa que a presença virtual, que parece um vírus, que parece que oscila, uma luz que pisca como um filme de terror? Eu me senti completamente insegura. Por que a pessoa não está aqui? Para mim, a pessoa não está.
Não está, é um vazio, um buraco, entendeu? Então, esse tipo de família que vai ficar cada vez mais disso, cada vez mais disso. Quando você começa um buraquinho, é cada vez mais daquilo que se tem, né? Aqui ele fala sobre, o que vai falar aqui mais? Acho que vai falar sobre a provisão, só um pouquinho. Não, treinamento. Onde é que tá o 2? Acho que eu perdi. Que fala sobre... Desculpa, provisão. Enfim, vamos falar sobre o treinamento. Treinamento. Deus planejou que o lar fosse um lugar de treinamento, onde os pais preparariam os seus filhos a terem as atitudes corretas, as respostas corretas diante do mundo e a enfrentarem os problemas com dignidade e sabedoria. A primeira família teve a sua origem no contexto de domínio e governo. Gênesis 1, 26 a 28. O primeiro casal e seus filhos deveriam ser sócios na tarefa de gerenciar o mundo, estendendo o domínio de Deus a toda a terra. O Jardim do Éden era uma espécie de campo de treinamento de onde sairiam gerações para expandir o domínio de Deus por toda a terra. Deus queria que toda a terra fosse um jardim e que por toda ela houvesse da sua glória por intermédio do homem. Daí que ele vai dizer, olha só, os filhos são como flechas na mão do guerreiro, Salmo 127. Flechas simbolizam força e segurança. Nenhum soldado entraria numa batalha sem flechas na sua aljava. Por este motivo, o Salmo 127:5 diz que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Que fala que o treinamento mais importante é aquele ministrado no lar. Eu acho que eu sou a última geração em que tive a presença de uma mãe, entendeu? Eu acho que não vai ter mais. Eu falei, né? É o fim da maternidade. Porque a minha filha mesmo, ela já vai crescer, ela já cresceu em outro ambiente, né? Por mais que eu dei uma segurada nela, né? Para ela, que eu chamo de institucionalizada, para ela ser institucionalizada, porque eu queria que ela tivesse a mesma experiência que eu tive, que é da presença da mãe. Porque eu sei que daí para frente não dá para segurar, acabou, entendeu? Quando uma coisa acaba na história, ela acaba. Então, se todas as gerações futuras não terão a presença como fator importante, entendeu? Então, a presença vai ser sempre muito pouca e, na maioria das vezes, virtual, entendeu? Então, enfim, eu acho de grande lamento. Enfim, é como se, eu não sei, é como se eu vejo o futuro como um monte de maçã, mas tudo de cera. Não é de verdade, entendeu? É como se produzissem cada vez mais e mais coisas, mas são todas maçãs de cera. Então, se eu vejo o ser humano, ele se dissociando da natureza cada vez mais. E ele se acha inteligente, esperto por causa disso, e o sacrifício todo é em cima da família. Por isso que eu tô falando isso, porque é um sacrifício da família. E eu acho que
pra frente, pode ser que os relacionamentos sejam bastante igual. Como surgiu essa questão da bebezinha newborn, eu acho que isso vai se intensificar e não interromper. Entendeu? Eu acho que quando alguém começa algo, por causa da questão do jogo como que é? Da repetição, o jogo como é que fala? Da adaptação. Não é adaptação. É tipo o mestre mandou, né? O jogo da imitação. Lembrei. O jogo da imitação, que tem a ver com a neurotipicidade. Então, se quando alguém começa um movimento no mundo, na sociedade, todo mundo faz igual. E assim nós temos a moda, né? Qualquer coisa que aconteça. Então, assim, é como se fosse uma contaminação. Então, eu vejo que mais pra frente, talvez a família, como, por exemplo, eu falei dos espaços, né? Não tem os espaços em brancos, não tem o vazio da presença do pai, da mãe, que as crianças, elas já não esperam a presença do pai e nem da mãe. Elas já sabem que eles estão ocupados. E o ser humano, ele está lidando cada vez menos com a dificuldade, com a frustração e com o compromisso. O que é família? Família é compromisso. Família é o quê? É dificuldade, é luta, é guerra. Família é uma união que é difícil, que você tem que ficar sustentando aquilo, sabe? É como se você pegasse na mão, o homem pegar na mão da mulher. É só os dois por enquanto. E o vento tá forte. Estão andando ao contrário. E daí vem uma criança. Daí vem mais uma mãozinha para segurar. Daí vem outra criança, mais uma mãozinha. Vem outra criança, mais uma mãozinha. Vem outra criança, mais uma mãozinha. Então, assim, imagina essa corda humana. E eles não podem soltar da mão. Esse compromisso, haja o que houver, nós não vamos soltar da mão. E como tem o ser humano, ele está ficando cada vez mais egoísta, e para ele estar presente, ele não quer estar presente porque ele está em busca de muitos tesouros. Como que fala aquela palavra? Que cada um busca aquilo que está no seu coração, né? E o que está no coração do ser humano são esses tesouros, que são essas maçãs de cera, né? Então eu vejo mais para frente, com o aparecimento, engrandecimento da tecnologia, da robótica, essas famílias de maçãs de cera. Então pode ser que surjam, assim eu imagino, né? Esposas virtuais, maridos virtuais, filhos virtuais. Então, assim, por quê? Porque você pode programar. Porque você não precisa lidar com a frustração. Entendeu? Até porque o ser humano, eu vejo, e eu tenho um livro que fala um pouquinho sobre isso, ainda não terminei de escrever, porque é muito complexo, sobre a vontade do ser humano, tanto de ser perfeito, quer dizer, ele quer ser um ser de silicone, um ser emborrachado, ele quer ser um robô. Porque aqui eu vejo, até eu vou escrever aqui, animal, tá na esquerda. Eu não sou um animal, ele já fala, ele não sou. Daí ele fica no meio, porque ele, não sei o que ele é então, se ele não é animal, vai ver que ele é um ET, né? E aí na direita nós temos o robô. E aí ele vai puxando, porque ele quer ser um robô, ele não quer ser um animal, lembra? Esse animal, ele é lá do Éden. É o que ele era. Então ele ele caiu. O que ele caiu? Ele caiu, Satanás caiu, ele caiu em seguida. Logo em seguida ele cai também. Cai.
Os dois caem, os dois caídos. Os dois são caídos, tanto o ser humano quanto Satanás, né? Então ele vai puxando para a direita, porque ele quer consertar alguma coisa lá atrás, o pecado que ele fez, né? Que é do. Só que quanto mais ele tenta ser inteligente, pior as coisas vão ficando. Aparentemente vão ficando melhores, que são maçãs de cera, elas são muito bonitas, mas ele vai perdendo várias coisas. Ele vai. É como um cachorro, você pega assim, corta as orelhas, porque eu acho feio cachorro ter orelha. Corta o rabo, acho feio cachorro ter rabo. Ele vai, sabe, falando assim, ele vai tirando as partes dele, sabe? Igual, ele acha feio ele ser homem. Não, eu acho que eu não nasci para ser homem, eu vou ser mulher. Não, eu acho que eu não nasci para ser mulher, acho que eu vou... sabe? E aí, às vezes, até com tenra idade, ele começa a querer passar por cirurgias, a mudar de sexo, enfim. Ele começa a interferir na natureza, e a natureza é algo, é uma força selvagem, na qual, se você mexe, desculpa se eu me perder um pouquinho. E aí, essa natureza, quando você mexe nela, por ela ser selvagem, ela tem um curso natural e vai mexendo, né? Mexendo. Enfim, ela desestabiliza, né? Então, eu acho que causa muitos problemas. E esses problemas, eu vejo, causam problema na identidade do homem. Quem sou eu? Por que eu existo? Para onde eu vou? Né? E hoje em dia, né, o que eu vejo, o ser humano, ele caminha para esse lado aqui, como se fosse para a direita. Digamos, à esquerda nós temos o animal, que é do Éden. No meio tem ele é um ser duvidoso, ele renega a sua origem, né? E ele renega a natureza, e aí ele caminha para quê? Para o lado do robô, no qual eu vou recriar a minha identidade, eu vou dizer quem eu sou, eu vou interferir no meu corpo, entendeu? E aí, por exemplo, a Bíblia condena, né? Homem, e mulher, né? Por quê? A meu ver, né? Isso não é homofobia. Isso aí, assim, eu vejo como não interferência naquilo que é natural, porque cria um desequilíbrio. E aí faz mal. É que nem tomar, não sei, imagina assim, é que nem desviar um curso do rio, entendeu? Então, sim, causa... enfim, causa problemas, né? Problemas graves, não circunstancialmente. Todas as escolhas da humanidade, elas vão causar problemas lá na frente. Por exemplo, enfim, eu acho que tudo impacta na família, né? E eu acho que a natureza, ela tá coligada com tudo. Seja desde o individual até o coletivo. Entendeu? Eu ia falar da escravidão. Tá, vou falar. A escravidão, por exemplo. Por que ela é errada? Porque não é natural. A escravidão não é algo natural. Não é algo que acontece na natureza, né? Isso é algo criado pelo ser humano, na qual
Impacta a família também, né? Impacta famílias. Criou, né? Desigualdade social, entre outras coisas, né? Então, para mim, a natureza, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, se você observar que tudo que é feito contra a natureza é contra Deus. É contra Deus. Tudo. Por que o aborto, para mim, é errado? Não só porque está escrito na Bíblia, não só porque, né? Não, porque é antinatural também. A guerra. Por quê? Porque, para mim, é antinatural. E muitas coisas eu tenho observado. Por quê? Porque não é natural. E tudo que não é natural, para mim, é contra Deus. Então, eu vejo assim, o ser humano, ele cria muitas leis artificiais, né? Ele pode escrever, ele pode fazer o que ele quiser. Só que depois tem as leis naturais, ele ignora as leis naturais. E as leis naturais, elas, por si só, elas não cobram dele. Porque a natureza, ela não fala, né? Ela é silenciosa. Só que existe uma cobrança, que é uma cobrança acumulada, que acontece muitas vezes lá na frente. Entendeu? E o pior são as mudanças que acontecem de forma silenciosa e gradativa, porque a gente não percebe. A hora que vê, já mudou tudo para sempre. Sabe? É como que dizem que a gente, não sei se a gente tinha mais dentes na boca ou alguma coisa que você não vai usando e você vai perdendo. Então, assim, eu vejo assim, muitas vezes também esses espaços vazios, como essa família, por exemplo. Algumas coisas que você vai deixando espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio, a hora que você vê, você já perdeu, acabou. E não tem mais o que ser feito. É assim que eu acredito que vai acabar o quê? A maternidade. A mulher também. Porque é como se estivesse sendo transformada em outra coisa, né? E eu acho que tudo aquilo que é da família, posição de pai, mãe, vai ficar cada vez mais ausente. Não tem como, não tem como. Já tá arrumando para isso, né? Então, assim, aquilo que é pouco, como é que Jesus falou? Aquele que não tem, até o pouco será tirado. Tipo isso. Entendeu? Porque é uma escolha. Nada disso é algo imposto. É algo que você escolhe. Tipo, ou você quer isso ou você quer aquilo. Você escolheu. Então, assim é o futuro. Então, para mim, a entrada da inteligência artificial dentro de casa até porque eu acho que talvez uma família artificial, uma esposa artificial, um marido artificial, filhos artificiais não geram, como eu disse, né? Frustração, entendeu? As pessoas ficam satisfeitas. E hoje em dia, por exemplo, outra coisa que eu acho que vai acabar, né? Menstruação. Porque hoje é o grande monstro, né? Ai, menstruação é um grande monstro. Gestação, nossa, né? Nossa, que coisa horrível. Então, se vê o aborto como uma coisa que você decide sem ética, né? De uma forma assim, como se você estivesse decidindo, ai, será que eu pinto minha unha ou não? Né? Será que eu tiro esse cravo do nariz ou... Então, eu acho que a família, talvez no futuro eu vejo, né? Como a família que você escolhe,
né? Mas que você programa uma família artificial, sei lá, talvez a presença de robôs, enfim, não sei. Assim eu imagino, né? Mas é tudo o que eu acho, né? Eu não sei, o que você acha? Será que a família continua? Será que a mulher continua? Eu não sei, eu tenho escrito sobre isso, eu acredito no desaparecimento da mulher mesmo. Isso, desaparecimento da mulher como nós conhecemos. Eu acho que vai ficar só o homem. Eu acho que eu não sei. Eu já tenho escrito sobre isso. Pra mim, fica só o homem. A mulher, ela desaparece. Eu vejo isso como se fosse algo não fortuito. Tipo, acabou a mulher. Não. Nós escolhemos que a mulher era o ser fraco a ser eliminado. Então, fica aquele que é forte, que é o homem. Então, assim, como se no futuro eles descobrissem uma forma de reprodução sem a presença da mulher. Então, a mulher não é mais necessária, a menstruação não é necessária, a gestação não é necessária. As crianças, elas não ficam mais com os pais, nem no final de semana, nem... E assim, na minha mente, assim, né, não sei como eu vejo, assim, que as crianças hoje em dia, elas são colocadas na creche recém-nascidas, né? Então, elas são institucionalizadas, né, bem pequenas. E para mim, em algum momento, a gestação vai ser tirada também da mulher. Em algum momento, as crianças já não vão ficar, elas vão ficar sempre na escola, sempre com o Estado. Então, as crianças são do Estado, não são mais de papai e mamãe. Até o momento que não tem mais papai e mamãe, não tem mais mamãe, não tem mais mulher. Descobre uma maneira de reproduzir essas crianças sem a mulher, de uma forma artificial. E aí aí fica só homem e homens. E a querida... eu não deveria ter falado isso, desculpa. Eu tenho uma visão bem negativa sobre o futuro. Deixa eu ver até se eu acho aqui em Gênesis, a parte que eu sempre penso nisso. É como se fosse uma extinção por colaboração da própria mulher, entendeu? Como se ela... Tem uma parte que Jesus fala, é bom que vocês chorem pelos seus filhos, né? Quando ele está para ser crucificado ou está sendo crucificado, ele fala, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. Para mim é isso, é o fim da mulher e o fim dela como mãe, né? Daí aqui tem Gênesis 3, a queda do homem. Eu não sei se tem a parte da serpente aqui. Daí aqui no 15, Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, para mim, essa inimizade da serpente, quer dizer, de Satanás com a mulher ainda não acabou. Para mim, a mulher, quando é dada por heroína, ela é sobrecarregada, é ainda a serpente que sobrecarrega ela. Entendeu? Quando alguns homens que se dizem mulher e tomam o lugar das mulheres, às vezes, por exemplo, querendo competir com a mulher nos esportes, né? Tendo eles muito mais força, né? Não fazendo sentido nenhum que eles
consigam competir de igual para igual, porque não tem como, a mulher ela é mais fraca, né? A mulher biológica ela é mais fraca. Então, é ainda essa serpente que é inimiga da mulher. Então, para mim, a mulher ela vem sempre sendo perseguida, né? Então, ela sofre, né? Ela sofre, como diz aqui, ó, ele te governará, quem? O homem. E muitas vezes ela é governada sem amor, sem cuidado. Enfim. Eu acho que para mim talvez seja mais fácil de enxergar todas essas coisas porque eu nasci em 1981, então naquela época a mulher ela era diferente, né? E eu na escola estudei muito sobre a mulher antes, né? Até que ela entrasse no mercado de trabalho, fizesse toda essa luta que na verdade para mim muitas vezes não é tanto sobre ambição, é mais como se fosse um ser fraco e desnutrido emocionalmente que busca um lugar no mundo que sempre foi dado para ela, mas de uma maneira desonrosa, porque ela busca validação do homem. E esse homem nunca valida ela de fato. Por mais que ela lute, ela sempre se sente cansada, né? Porque sempre tudo a culpa é dela e ela até o momento em que eu acho que ela desaparece do planeta, sabe? Ela desaparece, aí de alguma forma ela é substituída por algum gerador, né? Porque eu acho que a máquina ela vai substituindo todos os relacionamentos, né? Porque a máquina, como eu falei, de novo, vou encerrar, não gera frustração. Não gera frustração, né? E a mulher, ela tem entendido que eu preciso mostrar que eu sou forte. E muitas vezes ela precisa mostrar que ela é como homem. Ela não entendendo as suas fragilidades, os seus tempos, né? Por exemplo, quais são os tempos da mulher? Tempos de menstruar, tempos de gerar, tempo de amamentar, tempo de criar a sua cria, os seus filhotes, como todas as outras mães das outras espécies. Quando você não reconhece, não sabe quem você se torna fraco. Não quando você é fraco de verdade. Você precisa saber quem você é. O ser humano é o único ser do planeta que ele não sabe para quem ele é. Ele é um instrumento que se serve de tudo. Faz qualquer coisa comigo. As outras espécies não. Elas são extremamente focadas como o hiperfoco do autista. Por isso que o autismo, para mim, é primitividade. Então, o hiperfoco é como se fosse, por exemplo, o que a formiga faz? Só o que a formiga faz. O que a cigarra faz? Só o que a cigarra faz. O que o ser humano fala? Ah, por que não troca? Tira a cigarra da árvore, coloca lá para ela fazer igual a formiga. A cigarra vai falar, eu não vou fazer, mas o ser humano, você faz? Eu faço. Então, o ser humano ele tem uma crise de identidade. A mulher tem uma crise de identidade muito maior do que o homem. E quem sofre com isso? Os filhos. O futuro, né? Assim que eu vejo. Tchau. Eu acho que não dá para mudar, sabe? Eu acho que é uma mudança que já foi feita. Eu acho que as coisas, elas
se for pensar da maneira como eu tenho pensado, que o futuro já aconteceu, então já aconteceu. Então, assim, eu nem penso mais sobre isso. Eu já... Entendeu? Eu acho que, assim, é uma coisa que não dá pra lutar contra, né? Não... Assim que eu vejo. Tchau, até mais.